Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Ana Caroline e na aula de hoje nós vamos tratar da evolução da tabela periódica. Sabemos que nem sempre ela foi da forma a qual conhecemos hoje. Teve todo um processo, alguns cientistas responsáveis por todas essas colaborações. Que nem na nossa vida, em tudo na nossa vida, nós precisamos de uma certa organização. Por exemplo, em uma biblioteca, para que os livros eles sejam encontrados com mais facilidades, precisa de uma certa organização. Assim também surgiu essa necessidade na química. Nós químicos trabalhamos com elementos químicos e também átomos. E houve aí essa necessidade, toda essa organização. Dessa forma, surgiu aí alguns nomes responsáveis por toda essa organização. E é isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Coloquei aqui para vocês uma linha histórica da tabela periódica. A finalidade fundamental de criar uma tabela era para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos químicos conforme as suas propriedades. Coloquei aqui para vocês somente o nome de alguns desses cientistas responsáveis por toda essa formulação na nossa tabela periódica. Primeiramente, vamos tratar sobre Dobereine, lá no ano de 1829. Em seguida, Chamcortois, no ano de 1862. Em terceiro, o químico Newlands, no ano de 1865. Um nome super importante, Mendeleev, no ano de 1869. E, por fim, o químico Moseley, no ano de 1930. Se vocês observarem aí, há uma certa diferença de um modelo para o outro, tá bom? Então, nós vamos aí focar em cada um desses modelos separadamente. Primeiramente, o modelo Lei das Tríades, de Dobereine. Ele apresentava cerca de 30 elementos químicos conhecidos à época e recebeu o nome de Tríades de Dobereine. Todavia, ele recebeu esse nome pelo fato de os elementos terem sido organizados em grupos de 3. Por isso, o nome Lei das Tríades. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a expressão tríades, lembrem que ele organizou grupos de elementos químicos contendo 3 elementos químicos. E esses 3 elementos, eles tinham propriedades semelhantes, ou seja, era a ordem crescente de massa atômica. Só que uma informação aí bem importante, tá? Ele fez como se fosse uma espécie de média aritmética. Como assim? Ele pegou o primeiro elemento químico, somou com a massa do terceiro. Após fazer essa soma e dividir por 2, ele encontrava um resultado aproximado do elemento químico que se encontrava ao meio desse grupo, tá? Então, cada um desses grupos, ele apresentava elementos químicos com características semelhantes. Coloquei aqui para vocês alguns desses exemplos desses grupos contendo 3 elementos com características semelhantes, tá? Lítio, sódio e potássio, de acordo com Dobereine, eles possuíam aí características semelhantes. Cálcio, estrôncio e bário, enxofre, selênio e telúrio, cloro, bromo e iodo. Esses aí são apenas um dos exemplos, tá? Aí, eu vou colocar aqui mais ou menos a forma a qual ele pensou a sua resolução. Como eu falei, ele tirava sempre a média aritmética para encontrar o elemento químico do meio. Vou utilizar aqui o exemplo do grupo onde contém cálcio, estrôncio e bário. Cálcio possui uma massa aproximada de 40,08. Estrôncio possui uma massa de 87,62. E bário possui uma massa de 137,33. O que Dobereine pensou? Mais uma vez, ele pegou a massa aqui do cálcio, somou com a massa do bário
dividiu por 2 e encontrou aí aproximadamente 88,70, que é o número bem próximo aí da massa do estrôncio. Só que, da mesma forma como os demais cientistas, sempre vai existir aí uma certa lacuna, tá? Sempre vai ficar faltando alguma coisa. Por isso aí que sempre teve essa evolução, sempre surgiram novos cientistas em busca aí de desvendar todas essas partezinhas, esses detalhes que faltavam, tá? O próximo a contribuir foi Champ-Courtois. O modelo ficou conhecido como parafuso telúrico. O que dizia nesse modelo? Ele organizou os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de suas massas atômicas por uma linha espiral em volta de um cilindro. Esse arranjo ele ficou conhecido como parafuso telúrico, sendo o termo telúrico referente à Terra. Então vamos aqui dar uma característica bem mais simples, tá? Como o próprio nome ele vai dizer, parafuso. O que ele imaginou? Ele imaginou como se fosse aí um parafuso, tá? E ele pegou algum daqueles elementos, aproximadamente 16 elementos, enfileirados em ordem crescente de massa atômica. E se você conseguisse planificar esse parafuso, você conseguiria observar que todos os elementos que ficavam numa mesma linha, tá? Numa mesma linha vertical, como no exemplo aqui eu coloquei uma linha na cor vermelha, todos os elementos que estavam naquela mesma linha, eles possuíam características parecidas, propriedades bem próximas. Lei das oitavas de Newlands. Esse nome, ele pode ser até bem particular. Por quê? Porque Newlands, ele era, além de cientista, ele também era músico. Então, ele trouxe aí um pouquinho, tá? Desse contexto para a tabela periódica, a qual ele estava querendo aí criar. Ele enfileirou os elementos conhecidos na época em linhas horizontais, 7 em cada linha, em ordem crescente de massas atômicas. As linhas eram posicionadas uma sobre as outras. Como está aí bem especificado, ele colocou 7 elementos químicos, um em cada linha, com características de ordem crescente de massa atômica. Se você observou e lembrou bem, todos os modelos anteriores que eu citei, todos eles estavam em ordem crescente de massa atômica. Por que ele estipulou, comparou o nome da sua evolução com lei das oitavas? É só lembrarmos das 7 notas musicais, tá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O oitavo elemento, de acordo com ele, tinham características parecidas com o primeiro, por isso que ficou conhecido como lei das oitavas. A cada 7 elemento químico, o oitavo ele tinha características muito próximas com o primeiro. E então veio Mendeleev. É tanto, gente, que ele ficou conhecido no mundo da química como o pai da tabela periódica. Ele foi um dos nomes mais principais e importantes para a evolução da tabela periódica. É tanto que até hoje, na atualidade, utilizamos algumas características propostas por Mendeleev. Mendeleev organizou os elementos com propriedades semelhantes em colunas verticais e em linhas horizontais em ordem crescente de massa atômica, em que suas propriedades elas variavam. Como eu falei, alguma das suas grandes importâncias para a tabela atual é que ainda hoje utilizamos aí as propriedades de acordo com os grupos, que são as colunas, e os períodos, que são as linhas. Isso ficou até hoje.
Em nosso exemplo, teríamos da seguinte forma. No tempo de Mendeleev, tinham aproximadamente 63 elementos químicos conhecidos à época. O que ele fez? Ele pegava esses elementos químicos, colocava o nome do elemento químico e suas propriedades, como se fossem envelopes, cartas, tá? Organizavam todas essas cartas ou na mesa ou na parede, para melhor ter uma visualização aí das suas características químicas. Porém, o único problema aí da tabela, de acordo com Mendeleev, foi que ainda faltava aí uma certa afinidade com a tabela de hoje, porque sabemos que a tabela atual ela não é organizada por massa atômica, e sim por número atômico. E esse foi o único erro de Mendeleev, foi não estipular essa ordem crescente de número atômico na sua tabela. Só que ele foi tão genial na sua época, por quê? Porque ele deixou algumas lacunas na sua tabela. Como assim? Ele deixou espaços vazios, porque de acordo com ele, futuramente seriam ainda descobertos alguns elementos que preencheriam corretamente a sua tabela. E foi o que aconteceu. Anos depois, outros cientistas descobriram elementos químicos que tinham características parecidas com o que Mendeleev tinha proposto no seu tempo. Por isso que ele ficou conhecido aí como o pai da tabela periódica. Foi muito importante para o mundo da química. E por fim, Moseley. Ele chegou à conclusão que os elementos ficariam em padrão ainda mais regular quando arranjassem uma tabela em ordem crescente de seu número atômico, ao invés de massa atômica. Então, o Moseley, ele foi super importante, por quê? Porque ele foi o primeiro a dizer, de acordo com um experimento químico realizado no seu tempo, que a tabela periódica ela ficaria muito melhor organizada de acordo com o número atômico e não pela sua massa atômica, como os cientistas anteriores haviam estipulado. E é dessa forma que conhecemos a tabela até hoje. É claro que durante todos esses períodos, alguns intervalos, surgiram outros nomes, mas eles não foram tão importantes assim para a evolução da tabela periódica. Em seguida de Moseley, surgiu um outro cientista que descobriu uma outra seção, tá, da nossa tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos, tá? Que ela fica ali um pouquinho abaixo da tabela periódica, mas que faz parte dela. E por fim aqui, temos a nossa tabela periódica atual. Atualmente, temos aí um total de 118 elementos químicos descobertos até o momento. Assim como Mendeleev propôs lá na sua época, os elementos eles foram organizados, tá, em colunas, que são chamados hoje em dia de grupos ou famílias, e em linhas, que hoje são chamados de períodos. Temos um total de 7 períodos e um total de 18 grupos ou família. O que pode variar de uma tabela para outra? Somente as informações. As tabelas mais básicas que você pode ter em mão, ela pode te informar apenas o nome do elemento químico, o seu símbolo, o número de massa e o seu número atômico. São as tabelas mais básicas que vocês podem encontrar. Porém, as tabelas que trazem informação a mais, ela pode te informar a distribuição eletrônica, a densidade, o raio do elemento químico, se ele se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso, e tantas outras informações a mais. Porém, a tabela periódica, ela é universal. Então, a forma qual ela está arranjada, ela não pode ser de forma alguma modificada. Ok?
Então, vamos para a resolução de algumas questões, para vocês observarem que é bem simples a gente conseguir aí resolver algumas questões de acordo aí com a evolução da tabela periódica. A primeira questão eu retirei lá do livro da Prova Enem, o volume 1, na página 171. A questão, ela fala o seguinte: a tabela periódica a seguir, ela representa os símbolos químicos variando de tamanho de acordo com a abundância dos elementos da Terra. Para acomodar todos os elementos, algumas distorções foram necessárias. De forma geral, a abundância dos elementos químicos na Terra varia de maneira. Se você observar bem aí a tabela periódica, como a própria questão ela está dizendo, ela está um pouco distorcida daquela qual nós conhecemos atualmente. Vocês observam que alguns elementos estão grandes, outros estão um pouquinho menores. Então, é em relação a isso que a gente tem que se atentar bastante para resolver essa questão. Então, na alternativa A, vai dizer que ela está inversa à quantidade de elétrons. Sabemos que a quantidade de elétrons de um átomo neutro vai ser parecido com a quantidade de prótons, ou seja, o seu número atômico. Então, quanto maior for o número atômico, maior vai ser a quantidade de elétrons daquele elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1. Isso quer dizer que ele vai ter uma quantidade de um próton, e se ele for neutro, ele vai ter a quantidade de um elétron, ou seja, uma carga negativa. E se, observando aqui a tabela distorcida, vemos que isso não vai acontecer de forma alguma. B, ela é crescente em um mesmo período. Temos que lembrar aí, o que é período? Período são as linhas da tabela periódica. Então, em cada linha ali vai haver uma variação do seu número atômico, tá? Do menor para o maior número atômico. Será que a tabela distorcida, se ele está dizendo que ela é ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, para o lado direito, por exemplo, dessa tabela, os elementos eles são maiores? Não. Então, descartamos aí essa alternativa. C, ela é direta em relação a raio atômico. Sabemos que de todos os elementos da tabela periódica, o elemento que possui maior raio atômico é o elemento químico frâncio. E se você observar na tabela, frâncio, ele está bem pequeno. Então, isso não está de acordo com a alternativa. Ela é progressiva em relação à densidade. Também não. E sobrou apenas a alternativa E, que diz, ela é decrescente em uma mesma família. Vamos lembrar lá o que é família, mais uma vez. Família são os elementos que estão numa mesma coluna, ou seja, uma mesma linha vertical, tá? E se você observar, se ela é decrescente, ela vai ser do maior para o menor. E no primeiro grupo dessa tabela, o hidrogênio, ele é o maior em relação ao frâncio, que é o menor. Então, o que sobrou para nós? A alternativa é como a certa. Ela é decrescente em uma mesma família. A próxima questão, ela também foi retirada do livro A Prova Enem, na página 174, questão 5, que vai falar da seguinte maneira: os elementos químicos listados a seguir estão organizados em uma forma diferente da tabela periódica convencional. Esta tabela circular, assim como a tabela periódica convencional, tem os átomos agrupados em. Como a própria questão ela já estipulou, mesmo que a tabela
da questão ela seja um pouquinho diferente, porque ela tem o formato circular, ela vai ter o mesmo agrupamento da tabela convencional, ou seja, da tabela atual. E de acordo com a nossa aula, nós vimos que, vamos lá responder. A, famílias e períodos. B, em densos e maleáveis. C, metais e não metais. D, tamanho e toxicidade. E, abundância e raridade. Essa questão ela é bem simples. Por quê? Porque nós vimos muito bem, tá? A resposta da questão. A tabela periódica atual, ela é agrupada de acordo com os períodos e também com os grupos ou famílias. Então, a resposta certa dessa questão, isso mesmo, tá? É a alternativa A, famílias e períodos. Espero muito que vocês tenham gostado, anotado todas as informações importantes e até a próxima.